Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre oxirredução e o NOx, que é o número de oxidação. A eletroquímica ela vai ser o ramo da físico-química que estuda as transformações de energia elétrica e energia química. Então, basicamente, a gente tem fenômenos, processos eletroquímicos presentes no nosso dia a dia, como a corrosão, a utilização de baterias, processos industriais, processo de metalurgia, a própria fotossíntese, que ocorre nas plantas, são exemplos de processos eletroquímicos. Nessas reações químicas, então, vão ocorrer a transferência de elétrons de uma espécie para outra. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o número de oxidação, para a gente entender como identificar o fluxo de elétrons que ocorre em uma reação química. Então, o número de oxidação, ou NOx, vai ser a carga que uma espécie possui ou recebe em uma reação química. Então, por exemplo, nessa reação aqui entre zinco e cobre, eu tenho que representar que o zinco sólido ele não tem nenhuma carga aqui em cima. Então, significa que o zinco aqui está neutro, que a quantidade de cargas positivas e cargas negativas são iguais. Já no caso do meu segundo reagente aqui, que é o cobre aqui já tem uma carga positiva, no caso duas. Então, esse 2 indica para mim que eu tenho duas cargas positivas desbalanceadas, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a menos do que no estado neutro. Então, nesse caso, então, o NOx, ou seja, a carga que a espécie cobre possui neste íon aqui, é 2 Quando eu observo já após a setinha, eu tenho os meus produtos. Nos meus produtos, eu vou observar que o cobre, agora, ele não possui mais carga. Após a reação aqui, o cobre, então, ficou com o NOx 0. Então, ele ficou neutro. Já o zinco, após a reação química, ele já ficou com uma carga positiva. Então, ele tem duas cargas positivas, 2 Então, indica para mim que o NOx do zinco após a reação química é igual a mais 2. Então, eu observo que nessa reação química, eu vou ter então o zinco, que possuía carga neutra, 0, NOx 0, ele passou então a ter NOx mais 2. Enquanto o cobre, que possuía NOx mais 2, ele passou a ter NOx 0. Então, é evidente nessa reação química que há transferência de elétrons de um reagente para o outro. Então, basicamente, no caso do zinco, em que eu observo que o NOx passou de 0 para mais 2, este aumento do NOx indica para mim que o zinco perdeu elétrons nessa reação química. Enquanto, no caso do cobre, que possuía carga mais 2 e passou a ter carga 0 neutra, este efeito de diminuição do NOx ele é resultado do recebimento de elétrons. Mas como calcular o NOx? Então agora a gente vai começar com algumas dicas de como calcular o NOx de maneira mais simples. Então, primeira dica, letra A. O NOx de qualquer substância simples vai ser sempre igual a 0. Então, substâncias simples estão como N2, né, o gás nitrogênio, gás oxigênio, gás hidrogênio, ou então elementos químicos, né, como sódio, prata, neutros, eu vou ter sempre o NOx dessas espécies igual a 0. Dica B. Os metais alcalinos, que é a primeira coluna da tabela periódica, possuem NOx 1+. E à direita dos metais alcalinos, que é a segunda coluna da tabela periódica, os metais alcalinos terrosos apresentam NOx 2+. Isto quando estes elementos estão ligados a elementos mais eletronegativos. Então, exemplo. O magnésio está na coluna 2A, então na segunda coluna da tabela periódica. Neste composto MgCl2, o cloreto de magnésio, o cloro é o elemento mais eletronegativo. Então, dessa forma, o magnésio aqui vai apresentar NOx igual a 2+, ou mais 2. Então, posso representar das duas formas.
Dica C. A soma dos NOx de uma molécula sempre vai ser igual a zero. Então, se uma molécula é neutra, como o CH4, por exemplo, se eu somar os NOx aqui do carbono e do hidrogênio, tem que dar igual a zero. Então, nesse caso aqui, a soma do NOx dessas espécies tem que dar zero. Da mesma forma, também outros compostos, como compostos iônicos, como óxidos. Então, por exemplo, no óxido de alumínio, eu não tenho nenhuma carga aqui, então eu sei que essa espécie não é um íon. Então, a soma dos NOx de alumínio e oxigênio aqui tem que dar igual a zero. Dica D. O hidrogênio ligado a elementos mais eletronegativos vai possuir NOx+. Já quando ligado a metais, possui NOx-. Então, por exemplo, no caso da amônia, NH3, o nitrogênio é o elemento mais eletronegativo. Então, o hidrogênio vai possuir NOx+. Já no caso do hidreto de sódio, o sódio é um metal. Então, agora o hidrogênio que vai ser o elemento mais eletronegativo. Então, o NOx do hidrogênio no hidreto de sódio, NaH, vai ser um-, ou seja, um NOx negativo. Dica E. O oxigênio ele possui NOx2- na maioria dos compostos. Então, 90% dos compostos que a gente for observar que contém oxigênio, o NOx vai ser 2-. Mas tem duas exceçõezinhas. Então, por exemplo, nos peróxidos, o oxigênio vai possuir NOx1-. Então, no H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que a gente chama também de água oxigenada, a gente tem, então, como o hidrogênio aqui possui NOx1+, para neutralizar aqui, eu tenho o NOx1- para cada átomo de oxigênio. Outra exceção também é no caso do fluoreto de oxigênio. O fluoreto de oxigênio, nesse caso aqui, como o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, os elétrons tendem, a ficar mais próximos do flúor. Então, o NOx do oxigênio aqui vai ser 2+. Então, a gente pode observar também uma tendência em que os ametais tendem a ter NOx negativos. Mas por que isso? Então, os ametais eles são muito eletronegativos, então eles atraem mais para si os elétrons na ligação química. Então, dessa forma, eles tendem a ter NOx negativos. Dica F. O NOx em um íon de substância simples será a carga do íon. Então, por exemplo, no caso do sódio, íon sódio, eu já observo aqui que ele tem uma carga positiva. Então, o NOx do sódio aqui vai ser 1+. Já a soma do NOx em um íon composto vai ser a carga do íon. Então, um íon composto, diferente de um íon de substância simples, eu vou ter o quê? Diferentes espécies químicas formando aquele íon. Então, nesse caso aqui, a soma do NOx de todas as espécies que eu tenho no meu íon composto, ou seja, a soma do NOx aqui dos hidrogênios e do nitrogênio, tem que dar para mim a carga que está acima do meu íon. Então, o +1 aqui significa para mim que todo o íon possui um NOx resultante de 1+. Então, eu tenho que calcular agora separado quanto que cada espécie ali contribui para ter esse NOx de 1+ no meu íon. Os elementos halogênios, que são os elementos que estão na coluna 7A, então são lá o cloro, o bromo, o flúor, o iodo, estes possuem NOx1- quando estão ligados a elementos menos eletronegativos. Então, por exemplo, no caso do cloreto de sódio, então eu tenho aqui o cloro, que é um elemento halogênio da 7A, e eu tenho o sódio, que é um metal. Então, como o cloro ele é o mais eletronegativo, nesse caso, então, por ser um halogênio, ele vai possuir NOx1-. E é bom a gente destacar que os metais eles possuem cargas variáveis. Então, eu posso ter diferentes NOx para os metais, dependendo de qual composto em que esse metal está. Então, por exemplo, o cobre, eu posso ter ele no NOx 1+, 2+,
O ferro, mais comumente no 2+, ou 3+. O manganês, eu vou ter ele no NOx 2+, 3+, 4+, 6+, e 7+. Então, eu vou ter sempre que ficar atento ao NOx desses metais em compostos, porque eles podem apresentar diferentes NOx. Diferentemente das outras regrinhas que vimos anteriormente, em que alguns elementos têm NOx melhor definidos, estes metais, principalmente os metais de transição, eles têm então essa capacidade de apresentar vários NOx em diferentes compostos. Então, agora que a gente introduziu bem o que é o NOx, como identificar o NOx, então agora a gente pode aprofundar melhor no que é o processo de oxidação e redução. Então, basicamente, o processo de oxidação e redução eles vão ocorrer juntos. Não tem como ocorrer a oxidação de uma espécie se não ocorrer a redução de outra. Então, como vimos anteriormente, nessa reação aqui entre zinco e cobre, como o zinco passa de NOx 0 para o NOx 2+, indica para mim que ele perdeu elétrons. Então, ocorreu o processo de oxidação do zinco. Enquanto o cobre 2+, passou de NOx 2+, para cobre 0. Então, ocorreu uma redução. Ele recebeu elétrons. Então, vamos definir melhor o que é oxidação. Então, a oxidação pode ser a perda de elétrons. Então, aqui o zinco ele perdeu 2 elétrons, então ele se oxidou. Pode ser também interpretado como a perda de hidrogênio, o ganho de oxigênio ou o aumento do NOx. Como vimos aqui, o zinco que oxidou, ele aumentou o NOx de 0 para 2+, aumentou 2 cargas positivas. E a redução? A redução ela pode ser interpretada como um ganho de elétrons. Então, o cobre aqui, para passar do 2+, para ficar com NOx 0, ele sofreu uma redução, ele ganhou elétrons. Posso interpretar também a redução como um ganho de hidrogênio, a perda de oxigênio ou a redução do NOx. Então, o cobre 2+ aqui, ele reduziu o NOx de 2+ para 0. Então, ele sofreu uma redução. Então, para ficar mais fácil, até de não confundir os dois conceitos, oxidação e redução, a redução é quando ele reduz o NOx. Então, ele está com o NOx 2+, um NOx alto, e ele reduziu para 0. Então, é a redução. A oxidação é quando ele perde elétrons. Então, ele tinha o NOx 0, perdeu 2 cargas negativas, 2 elétrons, então ele aumentou seu NOx, ficou com carga 2+. Mas como que ocorre isso na prática, né? A gente está tratando aqui de equaçõezinhas, né? De números, mas como que isso ocorre na natureza? Então, basicamente, esse processo relatado aqui acima, essa reaçãozinha, é o que a gente tem aqui abaixo. Então, se eu coloco uma barra de zinco metálico, ou seja, zinco NOx 0, em meio a uma solução de cobre 2+, a solução de cobre 2+, tem essa coloraçãozinha azulzinha bonita aqui. Então, após um certo tempo, mergulhando essa barra de zinco na solução de cobre 2+, vai ocorrer reação química igual a gente equacionou aqui acima. Então, basicamente, o que vai acontecer? Vai formar cobre sólido e zinco 2+. Então, basicamente, o cobre que estava aqui 2+, esse cobre aqui, íons cobre, ele vai, então, reduzir, formando cobre metálico, que eu vou ver aqui no fundo, e também depositado sobre a barra. E, ao mesmo tempo, vai formar para mim zinco 2+. Então, a concentração de zinco 2+ nessa solução aqui, como é um íon solúvel, vai ser mais alta. Eu observo, então, duas evidências. Primeiro, é que o cobre 2+, que possui a corzinha azul, ele já não tem mais essa coloração. Então, é o primeiro indício para mim que o cobre realmente deixou de ser o cobre 2+ para formar o cobre sólido. E eu também observo um desgaste na barra de zinco, porque o zinco metálico, sólido, brilhante, ele se desgastou, ele oxidou a zinco 2+. Então, basicamente, para a gente entender melhor, então a oxidação é quando eu aumento o NOx.
Então, quando eu caminho aqui da esquerda para a direita, eu estou aumentando o meu número de oxidação, eu estou oxidando uma espécie. Já quando eu caminho agora da direita para a esquerda, ou seja, eu diminuo o meu número de oxidação, diminuo o NOx, eu estou, então, causando uma redução naquela espécie. Então, em reações de oxirredução, as propriedades periódicas elas podem ajudar a gente a predizer o fluxo de elétrons, ou seja, de qual átomo para qual átomo que vai os elétrons. Então, os elementos que são mais eletronegativos, eles tendem a ganhar elétrons, né, que são os ametais. Enquanto os menos eletronegativos, que são os metais, eles tendem a perder elétrons. Então, por exemplo, a reação do ferro, que é tão presente no nosso dia a dia, com o oxigênio do ar atmosférico. Então, o que eu posso esperar? Né? Qual que é o fluxo de elétrons? Só de olhar pela tabela periódica, eu já observo que o oxigênio ele é muito mais eletronegativo do que o ferro. Então, dessa forma, os elétrons vão tender, então, a ir do ferro para o oxigênio. Então, dessa forma, eu já posso esperar que em uma reação do oxigênio com o ferro, tende a ocorrer o processo de oxidação do ferro. E é o que observamos na natureza mesmo. É um processo um pouquinho mais complexo, mas podemos observar que os objetos de ferro presentes no nosso dia a dia, expostos então à umidade, ao oxigênio da atmosfera, eles vão oxidando. É um processo que ocorre às vezes lentamente, mas a gente vê, né, a formação da ferrugem, a oxidação do ferro como um processo espontâneo. A reatividade dos metais também pode se relacionar com a facilidade em que estes se oxidam. Então, basicamente, quanto mais fácil ocorre a oxidação do metal, maior é a reatividade deste. Eu posso correlacionar esses dois fatores também. Então, por exemplo, os metais alcalinos eles são muito mais reativos do que os alcalinos terrosos, do que os metais comuns e do que os metais preciosos. Então, eu posso também correlacionar com a energia de ionização, né, que é a facilidade em remover um elétron daquele átomo metálico. Então, por exemplo, os metais alcalinos eles possuem energia de ionização muito mais baixa. Então, eu consigo, né, formar o íon mais fácil naquelas espécies. E é bom destacar também, no caso aqui, os metais preciosos. Né? Então, os metais preciosos eles são metais que não são tão eletropositivos. E a energia de ionização deles é muito alta. Então, estes metais eles sofrem oxidação muito dificilmente. Então, só em condições especiais. Então, são eles, então, os metais preciosos: ouro, platina, prata, dentre outros. Então, estes metais eles são pouco reativos, esses metais preciosos. Então, isso que faz com que eles tenham uma grande valorização no mercado. Por quê? Então, eu posso fazer uma joia de ouro que ela não vai enferrujar, né? Ela não vai oxidar, ela vai manter aquele brilho bonito, né? Aquele aspecto, né, que as pessoas gostam. Mesma coisa a prata. Então, por exemplo, se eu fizer um anel de ferro, só com o próprio suor, né, do nosso corpo ou com a exposição ao ar atmosférico, aquele anel de ferro já iria se oxidar, ficaria com um aspecto não tão bonito. Agora, o ouro, né, a prata, ele já tem essa propriedade, né, de alta resistência à corrosão. Então, falando sobre corrosão, é interessante também a gente observar no processo de obtenção do ferro puro, como que ocorre essa questão da reação eletroquímica. Então, no caso do minério de ferro, que é de onde a gente extrai o ferro puro, todos já devem ter observado, visto alguma vez, né, em alguma siderurgia ou na estrada mesmo, né, os caminhões costumam derrubar muito. Então, basicamente, para partir do ferro presente no minério, que é o ferro oxidado, o íon ferro, eu tenho que fornecer elétrons. Então, quando eu forneço elétrons, que eu reduzo o ferro, eu obtenho o ferro metálico. Então, esse processo aqui de redução do ferro é o processo de metalurgia. Então, é o processo que eles realizam nas siderúrgicas. É um processo um pouquinho mais complexo, mas basicamente é a redução do ferro. E o ferro, quando
exposto a condições de alta umidade, alta presença de oxigênio, ele vai enferrujar, né? Ele vai oxidar. Quando ele oxida, ele forma então espécies similares a encontradas no minério, né? Então o ferro, quando oxida, ele vai perder elétrons e formar então íons ferro, né? Geralmente 2+ ou 3+. Então, para se ter ideia, estima-se que 30% da produção mundial de aço ela é para reposição de produtos deteriorados pela corrosão. Então, por exemplo, em automóveis, a maioria das peças que a gente vai trocar de metal, a gente observa que elas foram danificadas por corrosão, né, pela ferrugem. A mesma coisa em casa também. Então, reparos em portões, janelas. Então, 30% da produção mundial de aço é para repor os prejuízos com ferrugem, né, corrosão. Então, por isso é muito importante a gente estudar, né, eletroquímica para a gente ter cada vez mais um desenvolvimento de produtos, né, que possam diminuir essas perdas por corrosão. E para finalizar, agora que a gente discutiu bem o que é o processo de oxidação e redução, então, como eu disse, o processo de oxidação e o processo de redução eles sempre ocorrem juntos. Então, sempre uma espécie vai provocar a redução na espécie seguinte, enquanto uma vai provocar a oxidação na outra espécie. Então, resumindo, o agente redutor ele vai provocar a redução do agente oxidante. Então, o agente redutor ele perde elétrons e o seu NOx aumenta. Então, para ficar mais fácil ainda, o agente redutor ele vai ser sempre a espécie oxidada. Então, no caso aqui, o zinco, ele que oxidou. Então, ele vai ser o agente redutor, porque quando ele oxida, ele causa a redução do cobre de 2+ para 0. Já o agente oxidante vai ser, para mim, a espécie reduzida. Então, o cobre, quando ele reduz de 2+ para 0, ele está recebendo os elétrons do zinco. Então, o cobre ele é o agente oxidante, ele é a espécie que vai fazer com que o zinco se oxide. Então, dessa forma, o zinco vai ser o meu agente redutor e o cobre 2+ vai ser o meu agente oxidante. Então, sempre o agente redutor vai ser a espécie que oxida. Por que ele é o agente redutor? Porque quando ele oxida, ele promove a redução da segunda espécie. E o agente oxidante, então, vai ser a espécie reduzida. Por quê? Quando o cobre aqui, por exemplo, ele reduz, ele causa a oxidação do zinco. Então, dessa forma, ele vai ser o agente oxidante. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.